Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa atividade da noite, a nossa aula inicial do ano de 2022. Primeiro evento nesse rescaldo de pandemia em que a gente consegue ter presença de público. Eu acho que isso nos deixa bastante felizes depois de um longo inverno passado durante uma pandemia muito complicada, que talvez a gente não viva isso de novo, né, na próxima geração, esperamos. Então, bem-vindos a todos. Em meu nome, Fábio, em nome do decanato, Luciano, não sei se conseguiu estar presente, professor Rodrigo, professor Alessandro, professor Nelson, professor Lúcio, que não está presente hoje, meus parceiros de comissão coordenadora. Desejamos a vocês um evento ótimo. Já rapidamente, para a gente não se delongar demais, passo a palavra para o Luiz, que vai apresentar os nossos dois convidados. Agradeço bastante a presença dos dois com a gente hoje para passar um pouquinho da experiência deles com relação ao tema que a gente vai debater nesse final de noite. Agradeço demais a presença de todos. Luiz, contigo. Obrigado, Fábio. Alô, boa noite. Obrigado, Fábio, pela introdução. Deixa eu dar uma olhada aqui no salão. Tá. Tudo bem, pessoal? Então, boa noite. Vocês que estão aqui numa noite especial, porque é uma aula inaugural, eu sei. Por isso que vocês estão aqui. E nós temos aqui não só a presença ilustre de várias pessoas com quem eu me inspirei a minha trajetória de pesquisa, mas também de hoje dos meus alunos. Então, para mim é um dia muito, muito especial. Então, queria agradecer aqui já desde o início a confiança em estar mediando aqui essa aula inaugural. Bom, nós temos dois convidados no nosso tema, como vocês sabem, o esporte como um aliado para a paz em tempos de guerra. E aí a gente pode avançar, né? O que seria a guerra, né? A gente pode avançar para a questão da violência, que a gente vê bastante hoje também. Mas nós temos dois convidados que são especialistas e, em filosofia do esporte, mas do esporte em si, César, né? E eu queria apresentá-los, mas antes também dizer que a aula inaugural ela tem vamos dizer assim, a chancela do grupo de pesquisa em estudos olímpicos, na qual eu faço parte, e os nossos coordenadores, o professor Nelson, o professor Alessandro, e também o Comitê Brasileiro PR de Cobertan, que faz essa parceria, e temos também o nosso presidente aqui, e nós também como membros desse comitê. Bom, sem mais delongas, professor Dr. Otávio Tavares, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e líder também dos grupos de referência com relação aos Jogos Olímpicos, o ARET. Então, boa noite, Otávio, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, César, lá em Nova York. E boa noite aos presentes aqui, professores, alunos, enfim, a comunidade da PUC do Rio Grande do Sul. Vou apresentar o nosso convidado online. Vou falar despacito. E, perdão, César, deveria ter te apresentado primeiro, porque tu estás bem longe. Então, a gente sempre tem a tradição de apresentar o convidado mais distante. Então, César, professor Dr. César Torres, professor da Universidade do Estado de Nova York e um filósofo do esporte, está aqui conosco, presença remota. Então, uma boa noite aqui do Brasil y obrigado por estar presente aqui conosco. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer compartir esta actividad con ustedes. Aprovecho para agradecerle al profesor Nelson Todd, a la profesora Alessandra Scarton, a ti, Luis, profesor Luis Rolim, por la invitación a participar en el evento, y también al profesor Tavares, que es un gusto compartir con él esta actividad. Muchas gracias. Obrigado, César. Bom, como que vai funcionar a nossa dinâmica? Vamos ter aqui uma conversa entre nós. Vou tentar mediar os tópicos, mas também vocês, por favor, podem escrever perguntas. Vai passar, o Christian vai estar aqui, ele vai estar com papel, então quem quiser fazer alguma pergunta para os convidados, fiquem à vontade.
Bom, o nosso tema, o esporte como um aliado da paz em tempos de guerra. E nós estamos agora vivendo uma guerra, vai completar um mês agora da guerra, da invasão da Rússia com a Ucrânia. E aí a gente poderia pensar aqui, Otávio, César, essa é uma guerra que todos nós estamos vivendo, mas ao longo da nossa história já vivemos outras guerras e outros conflitos também já acontecem com menos atenção, mas ainda assim acontecem no mundo. O que essa guerra tem, vamos dizer, em especial? Bom, não vou falar das atrocidades e nem entrar nessa questão. Mas com relação ao esporte, nós vimos uma mudança, principalmente através, vamos dizer assim, da pressão que autoridades e o público, pelas redes sociais, essa mudança hoje da influência das redes sociais, uma pressão das autoridades esportivas, principalmente, vamos falar de FIFA, Comitê Olímpico Internacional, no sentido de fazer sanções à Rússia, no caso, por ser a invasora da Ucrânia. E essa mudança de postura, essa pressão, fez com que o Comitê Olímpico Internacional, especialmente, lançasse, né, um comunicado, um chamado às federações internacionais para que cancelassem eventos esportivos na Rússia e também que banissem os atletas russos de competições. Vocês podem estar pensando, bom, o que isso tem de diferente? Tem muita coisa diferente. E isso, na verdade, nós colocamos em xeque um dos grandes elementos aqui, Otávio, César e todos, do esporte com um sentido de apolítico, neutro. Então, uma pergunta inicial aqui para a gente começar, será que essa invasão, a guerra que nós estamos vivendo, né, Rússia e Ucrânia, está mostrando uma mudança no que a gente pensa sobre o esporte, de não ser mais apolítico e neutro? Essa neutralidade ela está em xeque. Acho que podemos começar contigo, César, que está aí em Nova York. Me parece oportuno comenzar resaltando que en este momento hay más de 15 conflictos armados alrededor del mundo. La invasión de Rusia a Ucrania es una más. Y creo que es importante resaltar esto, porque si no tendemos a pensar que no había conflicto armado hasta hace un mes y repentinamente hay un conflicto armado. Y esto no es cierto. Hay casi 15 conflictos armados en este momento desarrollándose en el mundo. Una pregunta que es interesante para que nos hagamos es ¿por qué tanto énfasis en este conflicto armado y no en los más de 10 que se estaban desarrollando? Essa pergunta, eu não sei, Otávio, tu já quer pegar ela como gancho para responder? Bom, eu acho que a gente poderia dizer que existem guerras de primeiro mundo e guerras de terceiro mundo. Obviamente, um conflito na Europa, né, acaba atraindo mais a atenção da imprensa e das sociedades ocidentais do que outros conflitos de terceiro mundo, né? Então, me parece que essa é uma primeira distinção importante, tal como o professor Torres destacou, né, que faz com que nós prestemos mais atenção nesse conflito do que em outros, né? Considerando que todo conflito é lamentável, toda guerra é lamentável, né? Partindo desse acordo básico, né? Tudo mais é complexidade, né? E indo um pouco a partir do que você colocou como questão inicial, eu diria, sem demérito nenhum, professor Nelson, do tema colocado, mas eu colocaria um ponto de interrogação no tema da mesa redonda da aula inaugural, né? Essa é a primeira observação que eu faria. A segunda é que
de fato, o sistema esportivo internacional nunca foi neutro ou apolítico, né? Na verdade, se expressa política em outros termos, né? A constituição do movimento olímpico, ela se baseou numa leitura, hoje sabemos equivocada ou romântica, da trégua da Grécia Antiga, que na verdade não era a cessação de todos os combates, mas basicamente um salvo-conduto de entrada e saída daqueles que iam para os jogos, que era uma atividade, antes de mais nada, de culto, de celebração da unidade cultural de cidades-estado independentes, né? E que, baseado um pouco nessa ideia e num conceito que o Pierre de Coubertin criou de representatividade reversa, ele queria deixar o comitê e o movimento olímpico a salvo das disputas geopolíticas do seu tempo, né? Isso foi analisado por uma série de pesquisadores de ciência política ou da sociologia do esporte durante o século XX, que demonstram que, na verdade, o esporte de um modo geral e o esporte olímpico em particular, devido à sua alta visibilidade e alcance global, se tornou um espaço seguro para uma disputa política, porque não ameaçando de verdade a existência e a sobrevivência das nações. O exemplo clássico é a invasão da União Soviética ao Afeganistão na década de 80, que gerou o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou, mas, todavia, não impediu a manutenção dos canais diplomáticos de negociação e de comércio e trocas entre a União Soviética e os Estados Unidos. A gente poderia dar uma série de outros exemplos de como o esporte olímpico ele serve como uma plataforma muito visível para manifestações políticas de toda a ordem e que, no caso dos países, ao mesmo tempo, bastante segura, porque não envolve recursos vitais dessas nações. Então, perfeito. E tentando fazer um gancho também, César, será que a atenção, respondendo e também na direção da sua pergunta, a atenção em especial a esse conflito se dá ao fato por essa mudança de postura do Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, com essas sanções a atletas e a própria Rússia ou a FIFA? É isso que no âmbito esportivo nós estamos vendo ele como algo peculiar? Como bien resaltaba Otavio, el deporte nunca fue apolítico. Incluso asumir una postura apolítica es tomar una postura política. Es importante, creo, en estas cuestiones, historizar. El Comité Olímpico Internacional, después de la Primera Guerra Mundial, no invitó a los países que habían sido derrotados en la guerra a participar de los Juegos Olímpicos de de Amberes en 1920. De la misma manera, el Comité Olímpico Internacional no invitó a los países que habían sido derrotados después de la Segunda Guerra Mundial a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Si bien hay diferencias entre esas situaciones y la guerra actual entre Rusia y Ucrania, ahí hay claramente una postura política. Como bien remarcaba Otavio, los Juegos Olímpicos permiten expresiones políticas por fuera, pero con contactos de las relaciones diplomáticas y de las relaciones internacionales. Es posible que haya un cambio de postura del Comité Olímpico Internacional y de las federaciones deportivas internacionales, pero no es una ruptura total, porque siempre ha habido una postura política en el deporte. Creo que hay que matizar esa cuestión de una posición apolítica se pasa a una posición política. Siempre hubo posiciones políticas. Puede haber cambio de matices o de posturas, pero el deporte siempre fue político. Y me refiero fundamentalmente al deporte internacional. Sim.
E nesse sentido, Otávio, a gente se acostumou a ver no campo esportivo, até pegando como gancho a referência da Guerra Fria, como tu trouxeste, competições esportivas para a paz. Então, pegávamos um atleta norte-americano, fazia uma dupla com um atleta da ex-União Soviética, se fazia então um torneio para a paz. Ou um atleta da Palestina com um atleta de Israel. E se fazia essa promoção do esporte pela paz. E hoje, o que também nós vemos são atletas se negando a competir com um atleta de outro país. Então, isso também, vamos dizer assim, é um reflexo, talvez, de um novo momento do esporte, da sociedade. O que tu pensa sobre isso? Eu diria que uma das crenças mais arraigadas, pelo menos na sociedade brasileira, mas provavelmente não só, é que o esporte é naturalmente educativo, o esporte é naturalmente um veículo de promoção da paz, né? Saindo um pouco do esporte de alto rendimento, a gente pode pensar a quantidade de projetos esportivos de caráter social que, a partir da crença, dessa crença, organizam atividades esportivas, entendendo que isso conduz ou quase automaticamente educa para o jovem se afastar da criminalidade, das drogas, para melhorar o seu comportamento. Essa é uma crença muito arraigada na sociedade brasileira e provavelmente em outras sociedades, mas isso não cai do céu. Isso tem uma construção na qual o movimento olímpico tem um papel fundamental. Nota bem, é um movimento esportivo construído em torno de valores, em torno de uma narrativa, de uma missão, de ritos e de símbolos. Isso coloca sobre o movimento olímpico uma expectativa a partir da qual, inclusive, nós o julgamos. Nota bem, durante o banimento da África do Sul do sistema internacional devido ao apartheid, durante muito tempo a FIA manteve o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Autódromo de Kyalami, né? É sintomático, inclusive, agora que a FIA tenha cancelado o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, né? Mas, enquanto havia esse tipo de coisa, ou quando teve os escândalos recentes de corrupção na FIFA, a repercussão e o impacto na instituição e fora foram muito menores do que o que aconteceu no movimento olímpico quando da denúncia de corrupção com a escolha de Salt Lake City 2002 para os Jogos Olímpicos de Inverno, tá? Então, é um movimento que se constrói a partir de uma narrativa, de símbolos, de ritos, mas que, ao fazer isso, ajuda a construir exatamente essa ideia do esporte como algo que naturalmente vai promover a paz, né? Me parece que esse impacto em termos objetivos, ele sempre será, de fato, bastante marginal em relação ao sistema político internacional. Ele pode ajudar a melhorar algum clima para negociações. O exemplo clássico é a diplomacia do ping-pong feita pelos Estados Unidos com a China na década de 70, mas, de fato, embora aquilo tenha sido um primeiro passo, está longe da gente dizer que aquilo possa ter decisivamente contribuído para o desenvolvimento das relações entre Estados Unidos e China. Obrigado, Otávio. César, nesse gancho também, ainda falando dos atletas, e eu sei que esse é um tema recorrente, talvez seja paralelo, consequência disso que eu mencionei sobre atletas se recusarem a competirem com um atleta de uma determinada nação. E hoje nós vemos muito, né, e Tóquio foi um exemplo, com relação à liberdade de expressão do atleta durante os Jogos Olímpicos. Ele pode, o que ele pode, né, discussão sobre a regra 50, para quem não conhece,
regra 50 que fala sobre a questão do atleta se expressar durante os jogos. Então, será que isso faz parte desse movimento, vamos dizer assim, não quero chamar de uma nova era, mas um novo momento do atleta, e aqui, obviamente, falando de alto rendimento, do poder de comunicação dele agora, através das redes sociais, e essa questão da quebra da regra de número 50, César? Lo que parece novedoso es que algunas federaciones deportivas internacionales comienzan a sugerir o incluso a reclamar a los deportistas que se pronuncien abiertamente, en este caso en contra de el presidente de la Federación Rusa. Esto estaría en contraposición con los postulados de la regla 50. Y es un caso bien interesante a pensar. No hay una contradicción. Si por un lado la regla 50 limita la expresión política de los y las deportistas a determinados sitios, pero ahora se les exige que tomen partido abiertamente. Aquí creo que es importante que el Comité Olímpico Internacional reflexione, y las federaciones deportivas internacionales reflexionen sobre esta posible contradicción. ¿Por qué, en este caso particular, a los y las deportistas se les sugiere o incluso se les exige, para poder participar en los eventos deportivos, que tomen una postura política abierta? Quería resaltar un tema, que es el tema de la paz. Porque asumimos que entendemos qué es la paz. Pero la paz es un concepto muy complejo. Y en la literatura, desde hace larga data, se distingue, por ejemplo, entre paz negativa y paz positiva. ¿A qué nos referimos entonces cuando pensamos que el deporte es un aliado de la paz? ¿De la paz negativa o de la paz positiva? Creo que también es una responsabilidad que tenemos en el ámbito académico de problematizar y reflexionar sobre lo que se presupone de estos conceptos. Otávio, conceito de paz. Não, eu não vou me aventurar naquilo que eu não domino. Deixa para o professor Torres, que pode conduzir melhor essa questão, né? Eu queria retomar um ponto que na tua reflexão anterior eu fiquei com a sensação que eu não tinha respondido adequadamente à tua provocação anterior sobre os atletas, né? É como aquilo que eu coloquei num determinado momento. Bom, partindo do pressuposto que todos consideramos a guerra um fenômeno lamentável, todo o resto que vem depois é complexo, né? Pegando a situação da figura do próprio atleta, né? Nós não podemos deixar de observar que os atletas eles estão sujeitos a múltiplas dimensões de socialização, né? Então, se por um lado eles podem ter uma crença no esporte como promotor da paz, por outro eles têm alinhamentos nacionais. Eu fico perguntando hoje se um atleta da Rússia poderia ser permitido a competir se ele concordasse com a paz e seria banido se ele fosse a favor da guerra, né? A gente tem que perceber que há um ponto de distinção entre a figura do atleta e a figura do Estado-nação, e a gente tem que assumir que parte da população da Rússia pode ser contra a guerra, mas no regime autoritário tem pouca margem de manifestação, mas também pode assumir o oposto, que uma parte daquela população, incluindo seus atletas, é plenamente favorável a, nos termos do Putin, a operação especial, né, na Ucrânia, né? Então, diante dessa complexidade, como é que o movimento olímpico vai se colocar em relação à participação dos atletas? Em outras situações,
os atletas competiram sob bandeira neutra ou como refugiados. Na verdade, para os Jogos Paralímpicos de Pequim, o Comitê Olímpico Paralímpico Internacional chegou a aceitar a delegação russa e depois mudou de posição, os banindo dos Jogos. Né? Quer dizer, é difícil a gente estabelecer uma justa medida, uma linha exata entre se punir o país e se punir o atleta. Diferente da situação do doping, que de novo foi com a Rússia, né? Que ao se descobrir todo o esquema estatal de produção de doping, de mascaramento de resultado, se aceitou a participação dos atletas russos que estavam limpos na situação do doping, competiam sem a bandeira. Em Tóquio, eles não se tocava o hino, se tocava uma música russa, de Tchaikovsky, qualquer coisa, poderia se tocar o hino olímpico, talvez, né? Mas é uma situação diferente que você conseguia, teoricamente, ou pelo menos até certo ponto, com um razoável grau de certeza, que aquele atleta não participou daquele esquema estatal. Então, se baniu o Comitê Olímpico, mas se manteve o direito do atleta participar. Agora, na situação que a gente está vivendo, como estabelecer a distinção entre aqueles atletas que apoiam a guerra, apoiam a ação do governo russo e daqueles que são contra? Né? Isso me parece completamente inviável. Isso dá uma complexidade à situação no âmbito esportivo que a gente poucas vezes viu antes. Luis, si me permites, un problema que se añade a lo que describe Otavio es en los deportes llamados de equipo. ¿A quién representaría el equipo que está calificado para participar en una competencia internacional? Con los y las deportistas, en los deportes llamados individuales, es más sencillo que puedan participar bajo una bandera neutra o la bandera olímpica. Pero en los deportes llamados de equipo tenemos ahí también otra dinámica que se suma a esta complejidad. Muito bem, César. Bom, a gente poderia entrar... Tá? A gente poderia entrar na discussão se esse modelo de representar a nação talvez esteja em decadência, se nós deveríamos ter realmente o que os Jogos Olímpicos se propõem, uma competição entre atletas, mas, enfim, a discussão de que o hino ele é tocado com relação a uma homenagem ao atleta vencedor, né? Não com relação ao país dele, mas, enfim, eu preciso também dar aqui um encaminhamento às várias perguntas que eu acabei de receber. Vou começar com essa do Christian, que é para o Otávio. Está escrito aqui, para o Otávio. Direto. Eu paguei para ele. Vamos ver aqui, o banimento da participação da Rússia e da Bielorrússia. Isso é importante também, né? A Bielorrússia também. Fazendo com que os atletas não exerçam o direito de poder competir, que é o que nós estávamos discutindo aqui, a complexidade, mostra uma mudança dos ideais do movimento olímpico. E aí ele parafraseia aqui o Coubertin nas suas visões ao fundar o COI, que afirmava que os jogos são globais e todas as pessoas podem participar. Então, será que nós estamos vendo um novo padrão de comportamento? E aqui eu acredito que a pergunta vai no sentido, como, por exemplo, a gente viu hoje que os atletas russos foram banidos do Mundial de Natação. E aí entra nessa complexidade. Quais estavam a favor, quais estavam contra, mas todos estão banidos. Isso também não é, de uma certa forma, né, privar dessa liberdade do atleta de competir? Pois é. Christian, eu vou te responder lembrando até um primeiro comentário do professor Torres, que existem outros tantos conflitos internacionais nesse momento. Durante o período da invasão do Iraque ao Kuwait, depois a invasão americana ao Kuwait, nem Estados Unidos, nem Iraque foram
impedidos de participar dos Jogos Olímpicos. Durante a Guerra da Síria, que embora fosse teoricamente uma guerra civil, havia uma série de países envolvidos e interessados nesse conflito, a Rússia inclusive, a Turquia, o Irã. Nenhum atleta desse país deixou de participar dos Jogos Olímpicos. Então, voltando um pouco à problematização inicial do César Torres, como entender essa reação internacional do sistema esportivo a esse conflito em relação a outros conflitos? No caso do COI, eles têm uma razão oficial. Houve a quebra da trégua olímpica. 7 dias antes da primeira competição, que são os Jogos Olímpicos de Inverno, até 7 dias depois. E a guerra começou, a invasão começou antes do final desse período. Agora, a própria ONU reconhece que a declaração da trégua olímpica ela tem um caráter simbólico, né? Não se esperam efeitos práticos. É como o papel do esporte para a paz internacional, é simbólico. A sociedade, os seres humanos também vivem de símbolos. Nós não somos só razão, né? Nós também vivemos de símbolos, de ritos, de valores, né? Então, o papel do esporte, a maneira como o esporte, inclusive como está reagindo agora, simboliza de novo uma hierarquia de importância entre conflitos. Um conflito na Europa, né, com populações eslavas, fronteiras próximas de outros países, com alinhamentos geopolíticos com os Estados Unidos, né, tornam esse conflito mais visível e aparentemente mais importante, inclusive para o sistema esportivo internacional. A prospecção para o futuro é um exercício complicado, né? Mas eu tenho uma certa desconfiança que nós estamos avançando para um outro momento, né? Das relações entre sistema esportivo e sistema geopolítico, né? Que aí, desculpa, César, eu vou me alongar um pouquinho, desculpa, é que você deu o exemplo assim, na Carta Olímpica diz que os Jogos Olímpicos são uma competição entre atletas. Se eu quiser ser educado, eu digo que temos um paradoxo, porque todos os ritos são de celebração nacional, exceto a cerimônia de encerramento, né? Se eu quiser ser agressivo, eu digo que isso é cínico, né? Porque você premia o atleta, mas tem a bandeira e tem o hino do país, né? E os atletas competem pelos seus comitês olímpicos nacionais, que na época de Coubertin, geografia olímpica, que era o termo que ele criou, valia, né? Quer dizer, então a gente vive num sistema que contém contradições e contém tensões entre o individual e o coletivo, entre o ideal e a prática, entre a representação local do atleta e o nacional. Quer dizer, há camadas aí de discussão sobre isso, mas olhando para o futuro, eu sou mau futurólogo, mas me parece que a gente vai avançar para um outro plano da compreensão dessas relações entre o sistema esportivo e o sistema geopolítico. Perfeito. César, nesse sentido de conflitos e o exercício de comparar conflitos, eu não sei se ele é possível, mas a Carolina Moreno traz aqui uma pergunta nesse sentido, de uma relação entre conflitos, por exemplo, e as medidas tomadas pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, na África do Sul, no regime do apartheid, será que tem algumas diferenças e semelhanças na questão da tomada de decisão do Comitê Olímpico Internacional com relação ao que foi tomado hoje contra Rússia e Bielorrússia?
no percibo una relación directa entre el periodo del apartheid, los años 60, 70, 80, y las decisiones que ha tomado el sistema deportivo internacional recientemente. Lo que parece relativamente sencillo tomar una postura en contra de Rusia en función de ciertos comportamientos de la Federación Rusa anteriores, ¿no? Y quizás también haya aquí un eje que tiene que ver con lo comercial. ¿Quiénes son las compañías que principalmente trabajan como patrocinadoras del sistema deportivo internacional? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cuáles son esas líneas de poder que facilitan que se tomen sanciones en contra de Rusia y no, por ejemplo, como remarcó Ottavio, ante situaciones similares por parte de Estados Unidos en el pasado? O pensemos en el conflicto en Yemen y Arabia Saudita utilizando poder militar en ese país. Me parece que las situaciones son diferentes. En el caso del apartheid, me parece que fue uno de los momentos más lúcidos del Comité Olímpico Internacional. Realmente materializando los valores que se asigna a sí mismo y que se construye para que tenga sentido el movimiento olímpico. La situación hoy me parece que es diferente. No me parece que sea tan lúcida la posición del Comité Olímpico Internacional. De alguna manera hasta puede pensarse como arbitraria en función de, como decía anteriormente, situaciones similares en el pasado en el cual el Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas internacionales se mantuvieron en silencio. E, bom, o assunto do apartheid nos remete, obviamente, à discriminação. Então, nesse sentido, uma provocação também aqui da Gabriele Vieira, nessa relação, saindo um pouco de Rússia e Ucrânia, mas ampliando talvez o conceito de paz, talvez a relação da importância desse conceito ser ampliado na direção de um comportamento discriminatório. E a provocação dela vai no sentido do preconceito em geral que se existe no esporte, mas quando nós pensamos agora na Copa do Mundo, que vai ser no Catar, né, e onde a mulher, a comunidade LGBTQIA+, são discriminados, né? Então, será que a gente pode ampliar o conceito da paz no sentido antidiscriminatório? Ele poderia entrar nesse sentido? Como que será o impacto, por exemplo, daqui para frente, essa relação? César, você gostaria de começar pegando pelo conceito de paz positiva e negativa para explorar esse tema, porque é um tema que sai também um pouco do tema da mesa. Cuando escuchaba la pregunta, pensaba en valores como el respeto mutuo, la equidad, la igualdad, que parecen centrales para una sociedad pacífica. De manera que sería muy positivo si este momento se pudiese utilizar para ampliar derechos, para que haya menos discriminación
en términos de género. Pensemos en lo que está sucediendo en este momento con algunas deportistas transgénero en los Estados Unidos, ciertas expresiones de transfobia que estamos observando, de manera que un deporte más justo, más inclusivo, menos discriminador, sería también una contribución a un deporte más pacífico y por ende que contribuya a una sociedad más pacífica. Y todo esto estaría en alineación o alineado con los postulados de la filosofía olímpica. Por eso quizás me atrevería a decir que lo que necesitamos en este momento es que todos y todas las deportistas sean convocados a las competiciones, porque es en ese espacio dialógico donde se puede conocer mejor al otro o a la otra, separando, no invitando, aislando, perdemos la posibilidad que tiene el deporte de presentar esa oportunidad dialógica, de poder construir relaciones y narrativas a partir de ese momento de encuentro, donde necesariamente hay que reconocer al otro o a la otra como una igual moral con intereses equivalentes. Creo que ahí reside el potencial del deporte para promover ciertos lazos amistosos y de paz, en esa mutualidad que es la competición deportiva. Excluyendo, perdemos esa oportunidad. Otávio, assim, sendo bem honesto contigo, me parece que o atleta, essa instituição que nós falamos, o atleta, tá tudo em cima do atleta. E a gente está olhando lá para a ponta, né? Mas acho que tu também comentaste, assim, uma das tuas falas, a questão vamos pensar aqui nessa formação do atleta, para ele ter uma educação para a paz, que é que talvez o César comenta, né? Uma atitude, né? Um valor para a paz. E aí eu sei dos teus estudos com relação à educação olímpica, no caso, para que o nosso atleta lá chega no alto rendimento, ele tem mais esse propósito de pensar também, né, na questão da paz mundial. Luiz, eu vou tentar fazer um triplo twist carpado aqui, que é tentar responder um pouco a você, articulando com a pergunta feita do Christian e com o comentário feito pelo professor Torres nesse momento. Eu não sei se eu vou ser bem sucedido. Nota bem, quando a gente olha para as visões estereotipadas do esporte, a gente tem um paradoxo muito interessante. A gente defende a prática esportiva para crianças e jovens como educação, inclusive para se afastar das drogas. Todavia, à medida que essa criança se desenvolve no sistema esportivo, a gente cria regras para que ele não use drogas para melhorar o rendimento. Então, o sistema tem aparentemente um paradoxo intrínseco, né? Pensado como um sistema que tem começo, meio e fim, ou base, intermediário e alto rendimento, a gente crê que a criança que pratica esporte aprende as regras do jogo, se disciplina, se afasta das drogas, das más companhias, e o atleta de alto rendimento, a gente suspeita que ele faz uso de drogas para fazer parte do esporte, né? Então, dado esse paradoxo, a gente tem que desconfiar da natureza educativa do esporte, entender que ela é contextual, ela é contextualizada. A gente tem que desnaturalizar os discursos sobre o esporte, né? Tem que problematizar o discurso sobre o esporte, inclusive na própria figura do atleta. Como você falou, tem uma reificação, uma simplificação da figura do atleta, que são seres humanos
com desejos, gostos, influências, diferentes socializações, diferentes crenças. E isso não é novo. De novo, quando teve a crise do escândalo de corrupção do COI, né, para 2022, na verdade foi um pouco antes disso que ela estourou, tanto a Comissão Oficial de Reforma do COI como uma paralela que foi criada centraram na figura do atleta a ideia que o atleta era a salvação do movimento olímpico, que era o verdadeiro representante dos valores olímpicos. Quer dizer, dando uma imensa redução da complexidade do que é ser um atleta, que é uma pessoa com diferentes formas de socialização. Agora, dando centralidade a essa figura do atleta e colocando um pouco diante da pergunta anterior, que foi colocada sobre a equidade, a igualdade, o respeito à diferença, e jogando um pouquinho para a pergunta do Christian, olhando para frente, que mundo a gente está vivendo? Que mudanças sociais nós estamos vendo de maneira muito acelerada? Aquilo que o Bauman chamou de modernidade líquida, ou que Marx, lá no século XIX, chamou que tudo que é sólido desmancha no ar. Nós estamos vendo uma sociedade que se fragmenta, que se uberiza. O termo uberização, a maioria de vocês já deve ter ouvido. Quer dizer, há toda uma fragmentação da nossa sociedade no sentido da individualização, e tem um lado disso que é positivo. A gente quer respeito à diferença, a opção sexual, a opção política, a opção de gênero, aonde eu quero morar, o que eu quero fazer, isso está legal. Mas aí a gente tem uma contradição fundamental, um ponto de tensão grande com a lógica do sistema esportivo, que é unificador, padronizador, disciplinarizador. Talvez no futuro o movimento olímpico não resista ao que ele já resistiu 2 vezes. Jogando, Christian, para a tua pergunta, você já ouviu lá no Esquenta. Não sei se vocês sabem, na década de 60, houve um movimento concorrente ao movimento olímpico, chamado Jogos das Novas Potências Emergentes, organizado por um conjunto de nações que se dizia não alinhada nem ao mundo socialista, nem ao sistema capitalista comandado pelos Estados Unidos, e organizaram os Jogos das Novas Potências Emergentes. Na década de 80, após os 2 boicotes a Moscou 80, Los Angeles 84, surgiu os Goodwill Games, os Jogos da Boa Vontade, que já não eram organizados em entidades geopolíticas, mas por uma empresa de televisão que disputava, na verdade, os direitos de transmissão com a detentora da transmissão dos Jogos para os Estados Unidos. Mas chegou a ter expressão grande os Jogos da Boa Vontade, os Goodwill Games. Nelson quase competiu lá, inclusive, não foi, Nelson? Paddle, não foi? Exatamente. Pois é. Então, assim, eu não sei se o movimento olímpico pode resistir a um terceiro movimento, que é desse de uberização da sociedade. Nota bem, o Uber veio e desorganizou o sistema de táxi no país e no mundo. Criou um sistema paralelo. O Bitcoin está vindo aí e está desorganizando o sistema financeiro. O Facebook chegou a falar, desistiu agora, não sei por que razão, de criar sua própria moeda. Os bancos centrais do mundo inteiro estão absolutamente alarmados com esse tipo de coisa. É riqueza paralela, que ninguém controla, que não tem banco central. Quer dizer, a gente está indo em direção a uma sociedade cada vez mais fragmentada, para o bem e para o mal. O Uber é mais barato que o táxi, talvez seja mais flexível que o táxi, também seja, mas desorganizou o sistema produtivo. O táxi, eu sei que o cara tem uma licença, o carro deveria ser inspecionado, coisas do tipo. O Uber é um outro sistema paralelo. A sociedade está se uberizando. Vai se uberizar no âmbito do esporte também. No âmbito do futebol, isso já aconteceu em vários países do mundo. As federações internacionais, elas só controlam a seleção. E isso vai acontecer no Brasil. O campeonato inglês, há 20 anos ou mais, não é organizado pela federação, é uma liga.
né? E os clubes são de magnata russo, príncipe do Oriente Médio, sabe? Isso vai acontecer no Brasil, né? A médio prazo, talvez isso venha a acontecer no próprio sistema esportivo internacional, que hoje já lida, eu vou chamar de ameaça, oportunidade, com os jogos eletrônicos, que é algo que o COI tem que lidar. Então, quando a gente olha para esse contexto mais amplo, né, a questão da igualdade das mulheres, ela já está, diria eu, mais bem encaminhada. Não que as mulheres tenham atingido a igualdade na sociedade, não é isso. Mas isso já está mais bem estruturado. Mas a questão dos transgêneros, da população LGBTQI+, né? A questão da nacionalidade, que ainda me choca. Eu sou um cara que tenho 59 anos. A seleção brasileira de waterpolo nos Jogos Olímpicos do Rio, quase metade dela era composta de atletas estrangeiros, naturalizados, assim, a mercado. Esse cara trabalhou num país que importa atleta e vai virar um sucesso olímpico em algumas modalidades. Quer dizer, tem uma mercadorização que é acompanhado, é produto dessa individualização e vice-versa. Então, quando a gente olha para o sistema esportivo, que se coloca nessas situações de risco, né, talvez a gente tenha que lidar com os dois fenômenos ao mesmo tempo. Vai se fragmentar e vai aumentar até certo ponto a liberdade das participações, mas, por outro lado, vai mudar o conceito de esporte que a gente tem por aí. Eu não sei o que isso vai dar, porque eu já disse, eu sou mau futurólogo, mas quando a gente olha o cenário prospectivo, é um pouco isso. Desculpa a fala longa nesse momento. Não, eu daria um 10 no teu triplo escarpado nesse momento, mas, César, também não... Olha, eu não vou ter a capacidade de juntar todos esses pontos para te encaminhar uma pergunta nesse sentido que o Otávio estava falando, mas também, e eu sei que já estão começando a ficar nervosos aqui, a gente queria, eu gostaria de te passar aqui, tem uma pergunta do professor Rodrigo Sartori, direcionada a ti, que vai nessa direção da responsabilidade, do que representa o atleta, e aqui a gente estava falando sobre a questão se é também papel dele promover a paz, mas nós vemos também com as redes sociais, por exemplo, atletas que são celebridades e num momento de conflito há um clamor, vamos dizer assim, para que ele se posicione também como um influenciador. No caso, e aí eu acho que o caso mais emblemático, a gente vai para um outro lado, que é da vacina, do Djokovic, mas com relação ao conflito da paz, o atleta promover também o influenciador de rede social, como que é essa visão também aí a partir dos Estados Unidos, né? A partir do mundo em que tu vives? Me gustaría abordar la pregunta desde una conceptualización del deporte como poseedor de una moral interna. El deporte competitivo mancomuna. Es un esfuerzo mutuo por generar habilidades, por alcanzar la excelencia, en el espíritu de ganar. Para ello hay que reconocer ciertos valores, como el respeto por las reglas, el respeto por él o la competidora. Esto implica nociones de justicia, de igualdad, y si estos valores están relacionados, y creo que lo están muy fuertemente con el concepto de paz positiva, uno puede hacer un caso, presentar un argumento, que los y las deportistas deberían contribuir, entonces, a la proyección de estos valores. Al menos deberían respetarlos porque son inherentes a la práctica deportiva competitiva.
cuando los y las deportistas aceptan participar en los Juegos Olímpicos, parecería que hay una serie de valores agregados, donde habría que tener intencionalidad en cuanto, por ejemplo, la promoción de la amistad, de la comunicación con otros y con otras. Pues creo entonces que él y la deportista tiene, al aceptar voluntariamente participar en esa actividad y ser un olímpico o una olímpica, la proyección de estos valores. El caso de Djokovic es interesante porque no se da en un contexto olímpico, ¿no? Pero se puede articular una posición crítica porque de alguna manera abusa de la confianza del resto de los y las competidoras y se beneficia de que el resto de los competidores y las competidoras se pleguen a las normas y él intenta circunventar las normas. Quería agregar un punto a lo que resaltaba Octavio anteriormente, que a principios del siglo XX también hubo otros movimientos que compitieron con el movimiento olímpico. Por ejemplo, las Olimpiadas de los Trabajadores y las Olimpiadas Femeninas. Pero el movimiento olímpico se superpuso a esos movimientos. Y sin ser tampoco futurólogo, quizás todavía tenga cierto resto el Comité Olímpico Internacional para poder, dentro de ese proceso de atomización y uberización que menciona Octavio, continuar siendo preponderante, justamente porque tiene algo que el resto de los movimientos no tienen, y que ha resaltado muy bien el antropólogo John McAloon, que es el poder simbólico, que no tiene el resto del movimiento deportivo internacional. César, posso te fazer uma pergunta? Por supuesto. Concordando em gênero, número e grau com o que você colocou, inclusive lembrando do John McAloon, você acha que a posição recentemente adotada pela direção do Comitê Olímpico Internacional ameaça, de alguma maneira, um dos valores simbólicos do movimento olímpico, que é exatamente o de promoção da paz, ao se posicionar tão duramente contra uma das partes envolvidas no conflito? Creo que historizando la trayectoria del movimiento olímpico internacional, uno percibe al menos una contradicción en las últimas decisiones del Comité Olímpico Internacional. Y también uno podría pensar que no está siendo totalmente fiel a los valores que se asigna a sí mismo, por ejemplo, en la Carta Olímpica. Pero ahora me gustaría también hacerte la misma pregunta a ti, para que me digas qué es lo que tu posición en esta cuestión. Yo tengo que reconocer que me ha molestado un poco entre comillas, la firmeza en este caso del movimiento olímpico internacional, cuando en situaciones similares ha hecho un silencio que es atronador. Vocês notem que o esporte, e aqui está falando um brasileiro e um argentino, né? As piores e mais duras partidas entre Brasil e Argentina nunca degeneraram numa guerra entre Brasil e Argentina. O que nós tivemos mais próximos disso no século XX foi quando a construção de Itaipu, no Brasil e Paraguai, porque o medo
da Argentina é que o Brasil abrisse as comportas e inundasse Buenos Aires. Então, foi um longo e difícil processo de negociação política para a construção da usina. Apesar de termos embates duríssimos na Libertadores e entre as seleções nacionais do Brasil e da Argentina. Então, a disputa geopolítica no âmbito do esporte era dura, era tensa, era difícil, mas era simbólica. Ela jamais, em nenhum momento, colocou em risco a segurança nacional nem do Brasil, nem da Argentina. É esse poder simbólico do esporte que trouxe para essa discussão sobre esporte e paz, por isso que eu disse no início, talvez valesse um ponto de interrogação, né? Mas que nos leva a pensar, e eu penso da mesma maneira que o César, né, que a diferença de atitude nítida das organizações esportivas como um todo, mas especialmente do Comitê Olímpico Internacional, né, porque, diferente das outras organizações esportivas internacionais, é aquela que se organiza em torno de uma missão, valores, símbolos e ritos, diferente da FIFA, né? Pensa na cerimônia de abertura da Copa do Mundo e pensa na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A ritualização é completamente diferente, né? O capital simbólico é completamente diferente, né? E causa, no mínimo, incômodo, né, diante de um histórico de tantos conflitos internacionais que geram miséria, que geram sofrimento, que geram refugiados, né? Um posicionamento tão marcadamente diferente. E a dúvida que fica é assim, que consequências, e essa é a dúvida mesmo, que consequências isso pode ter para o futuro da credibilidade da missão autoatribuída do movimento olímpico? Bom, Luis, una sola cuestión. Creo que es posible condenar la guerra enfáticamente, pero al mismo tiempo promover espacios deportivos internacionales en donde todos y todas sean convocados, para que los valores del entendimiento mutuo, la igualdad, el respeto, puedan materializarse. Creo que el Comité Olímpico Internacional haría muy bien en condenar la guerra, pero llevar adelante su misión de promoción de la paz, excluyendo sobre todo a deportistas que no necesariamente apoyan al gobierno de Putin y la guerra, y a deportistas que no han cometido ninguna falta. Se está cometiendo algo que es improcedente. Bom, a gente está se encaminhando para o final a provocação do esporte como um aliado para a paz nos colocou num cenário que fomos para diversos. E isso me lembra, acho que até teve agora no Roda Viva o Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras, ele citou um filósofo português, em que ele diz que no esporte, quem só sabe sobre o esporte, nada sabe sobre o esporte. No sentido que o esporte não é técnica e tática, mas ele também é muito mais feito. E eu acho que a mesa aqui, a nossa discussão hoje, mostra essa complexidade e como o esporte pode dialogar com diversas possibilidades e a sua importância. Mas também não vou fechar quero passar para os nossos convidados deixar as considerações finais, e começo contigo, César, sobre se o esporte é um aliado para a paz, ou ele, como a gente discutiu aqui, também tem esse paradoxo de criador de conflitos. Antes de compartir unas últimas reflexiones,
agradezco nuevamente la invitación, la participación del público al que no puedo ver, pero puedo sentir por las preguntas que nos acercan, de manera que les agradezco a todos y a todas. Y en cuanto a la pregunta, creo que el deporte tiene el potencial de contribuir a una sociedad más pacífica. Pero que tenga el potencial no quiere decir que esto se vaya a producir necesariamente, sino que tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber programación, planificación, organización. Tiene el potencial. Pero también tiene el potencial, si esto no se hace en forma adecuada y cuidadosa, como bien decías, Luis, de generar conflicto. Creo que tenemos que tener en cuenta y hay que teorizar el deporte y la paz para que el deporte pueda ser un factor de promoción de entendimiento mutuo, igualdad, respeto, diálogo. Si el deporte es un juego que enfatiza las habilidades físicas y la competición mancomuna, y esto requiere de dos principios éticos fundamentales, que es la igualdad, el reconocimiento y el respeto, pues hay un potencial para que el deporte promueva valores relacionados con la paz. Pero no sucede en forma espontánea. Tiene que ser dirigido por personas que tengan la intención de que estos valores se materialicen. Y tenemos que educar para que estos valores se materialicen. Muitas graças, César, e sei que você não está vendo a plateia, mas então gostaria de uma salva de palmas da plateia para o César, por favor. E Nelson está te dizendo para olhar o WhatsApp, que tem algumas fotos sobre a plateia nesse momento. Muchas gracias. Muitas graças, César. Otávio. Bom, começo agradecendo o convite, professor Nelson, a oportunidade de, depois de muito tempo, rever mesmo à distância o professor César Torres. Acho que a última vez tem uns 12 anos lá no Canadá, salvo engano, lá naquele Seminário de Estudos Olímpicos do Canadá. A oportunidade de rever colegas queridos de uma geração na educação física nos estudos olímpicos. Inevitavelmente a gente está ficando velho, então não tem jeito. Ver a nova geração e a novíssima geração que está aqui sentada diante de nós, né? Agradecer a oportunidade de ter aprendido um pouco com as palavras do César. Espero ter, de alguma maneira, contribuído com a noite de vocês, com a formação de vocês. E faço dos comentários do professor César Torres aqueles que eu gostaria de fazer, quando ele usa a palavra potencial, né? Não vou repetir aquilo que já foi tão bem dito pelo professor César Torres, quando examina as condições necessárias e suficientes para que o esporte possa ser uma ferramenta que ajude na promoção da paz. É isso. Queria desejar boa noite a todos e a todas presentes aqui, agradecer mais uma vez o convite e a paciência de todos. Bom, da minha parte, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar dividindo virtualmente e presencialmente essa mesa, agradecer o convite, Nelson, Alessandra, de colocarem aqui nessa posição, diante não só dos alunos, mas como eu comentei no início, de pessoas que são referências para mim dentro dos estudos olímpicos. Antes de finalizar, o nosso querido Nelson quer fazer um comentário. Um comentário. Não foi mencionada, primeiro, boa noite a todos. Estou voltando dos dias difíceis aí, mas já estou de volta.
César, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu sei que depois de um longo dia de trabalho é complicado participar em eventos essa hora. Otávio, também obrigado por ter vindo de tão longe, né? Vai fazer uma longa viagem de volta, mas eu quero mencionar a presença do professor Alberto Reppold Filho, um dos grandes precursores dos estudos olímpicos aqui no Rio Grande do Sul, e que essa semana, na sexta-feira, vai tomar lugar merecido na Academia Brasileira de Educação Física. Então, uma homenagem imensa, né, e reconhecimento à tua trajetória, né, não só nos estudos olímpicos, mas na educação física nacional. Então, meu agradecimento, meu reconhecimento aqui. Passo a palavra de volta, obrigado a todos. Não, da minha parte, então, encerrar. Eu desejar a todos uma boa noite e nos vemos aí. Espero um excelente semestre a todos, agora aqui também de volta na nossa presencialidade.